Olá, galera do esporte, do futebol. Aqui quem fala é Davi Arthur. É um prazer muito grande hoje estar aqui para levar até você as principais notícias do esporte. Vamos falar hoje sobre Brasileirão 2026. Tudo mudou após a Copa. Reforços, saídas e a nova janela de transferências. São os assuntos que nós vamos falar hoje com vocês aqui no Davi Arthur Conectado. Beleza? Então, você já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho, nos ajudar. E se inscreve aí. Aí é só apertar aí no sininho, no like, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. Você com certeza vai ficar bem informado do que está acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro. Olha, galera, o detalhe é o seguinte, ó. O Brasileirão está de volta, mas a verdade é que o campeonato que você assistia antes da Copa do Mundo já não existe mais. Isso mesmo. Enquanto milhões de torcedores estavam ligados na maior competição do planeta, os bastidores do futebol brasileiro simplesmente pegaram fogo. Tá pegando fogo. Craques foram vendidos, reforços milionários desembarcaram no Brasil, promessas ganharam espaço e uma nova janela de transferências promete transformar completamente a disputa pelo título, pelas vagas na Libertadores e também até a luta contra o rebaixamento. Mas afinal, quem voltou mais forte depois da Copa? Quem perdeu jogadores fundamentais? Quais clubes fizeram as melhores contratações? E quem ainda pode surpreender até o fechamento da janela? Hoje você vai conferir um panorama completo de tudo o que mudou na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, já deixa o seu like, porque esse vídeo está recheado de informações que todo torcedor precisa saber. Se você é apaixonado por futebol brasileiro, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha todas as principais notícias do mundo da bola. Agora, sem perder tempo, vamos começar o nosso vídeo. O Brasileirão voltou completamente diferente. A pausa para a Copa do Mundo de 2026 serviu para muito mais do que descansar os jogadores. Ela virou uma verdadeira oportunidade para os clubes reorganizarem seus elencos, corrigirem problemas e planejarem a reta final da temporada. Enquanto alguns times aproveitaram para investir pesado em reforços, outros precisaram vender seus principais jogadores para equilibrar as finanças. O resultado, um campeonato totalmente diferente daquele que parou antes do Mundial. Diversos treinadores aproveitaram esse período para implantar novos esquemas táticos, recuperar atletas lesionados e dar oportunidade para jovens das categorias de base. Quem sonhava apenas com uma vaga na Libertadores passou a acreditar até na disputa pelo título. Já equipes que estavam confortáveis na tabela começam a olhar para trás, preocupadas com a aproximação da zona de rebaixamento. Essa é justamente a beleza do Campeonato Brasileiro. Em poucas semanas, tudo pode mudar. E foi exatamente isso que aconteceu durante a pausa da Copa. Agora, começa praticamente um novo campeonato. Cada rodada passa a valer ainda mais, cada contratação pode decidir uma partida, cada venda importante pode custar pontos preciosos, e é justamente por isso que os próximos meses prometem uma das disputas mais equilibradas dos últimos anos. Mas se você acha que as mudanças acabaram por aí, espere até ver o que está acontecendo no mercado da bola, porque a segunda janela de transferências promete provocar uma verdadeira revolução nos clubes brasileiros. É sobre isso que vamos falar agora. A segunda janela de transferências pode mudar tudo.
mas a bola voltou a rolar e os bastidores continuam agitados, a segunda janela de transferências está oficialmente aberta e seguirá movimentando o mercado até o dia 11 de setembro. Isso significa que os clubes ainda têm semanas para contratar, negociar saídas e fazer os últimos ajustes, ou seja, antes da reta decisiva da temporada. E quem pensa que as diretorias vão ficar paradas está muito enganado. Todos os dias surgem novos rumores, jogadores negociando, empresários viajando, clubes disputando atletas e torcedores acompanhando cada atualização nas redes sociais. Essa janela costuma ser decisiva justamente porque acontece quando os clubes já conhecem suas maiores necessidades. Quem precisa de um centroavante, vai atrás. Quem sofre defensivamente, busca um zagueiro. Quem perdeu um meia importante, corre ao mercado para encontrar uma reposição. É o momento em que pequenos detalhes podem fazer uma enorme diferença dentro de campo. Uma contratação certeira pode transformar completamente o desempenho de uma equipe. Da mesma forma, perder um jogador decisivo pode comprometer toda uma campanha. E não estamos falando apenas dos clubes que brigam pelo título. Quem luta contra o rebaixamento também sabe que um reforço experiente pode representar a diferença entre permanecer na Série A ou disputar a Série B na próxima temporada. Por isso, as próximas semanas prometem ser de muita expectativa. Os bastidores continuam aquecidos. As negociações seguem acontecendo diariamente. E até o fechamento da janela, muita coisa ainda pode mudar. Quais clubes mais contrataram? Quem perdeu seus principais jogadores? E quais movimentações chamaram mais atenção até agora? É exatamente isso que vamos descobrir na sequência agora do nosso vídeo aqui no canal Davi Arturo Conectado. Então, olha, as principais chegadas e saídas que estão mudando o Brasileirão, se existe uma certeza no futebol, é que nenhum campeonato se decide apenas dentro das quatro linhas. Mas muitas vezes o destino de uma equipe começa a ser definido muito antes da bola rolar. Nas salas de reuniões, por exemplo, nas negociações de bastidores e nas escolhas feitas pelas diretorias. E nessa temporada isso ficou ainda mais evidente. Após a pausa para a Copa do Mundo, praticamente todos os clubes da Série A voltaram diferentes. Alguns apostaram em reforços de peso, outros precisaram se desfazer de jogadores importantes e há também aqueles que preferiram investir em jovens talentos, pensando não apenas no presente, mas também no futuro. Entre os clubes que brigam pelas primeiras posições, a estratégia foi clara: fortalecer ainda mais o elenco. A maratona de jogos exige opções de qualidade, principalmente em um campeonato tão longo e equilibrado como o Brasileirão. Por isso, várias diretorias abriram os cofres para buscar atletas capazes de decidir partidas importantes. Ao mesmo tempo, algumas equipes sofreram baixas difíceis de substituir. Jogadores que vinham sendo protagonistas despertaram o interesse de clubes do exterior e acabaram deixando o futebol brasileiro. Essas saídas obrigaram treinadores a mudar esquemas táticos, promover jovens da base e acelerar a adaptação de novos reforços. Essa mudança, uma mudança de cenário, pode ter um impacto enorme na classificação. Os clubes que conseguiram manter a base e ainda reforçaram o elenco chegam naturalmente mais preparados para a reta final.
Já aqueles que perderam seus principais destaques terão que mostrar força coletiva para continuar competitivos. Outro ponto que chama atenção é o crescimento do investimento em atletas jovens. Cada vez mais os clubes brasileiros apostam em jogadores promissores, tanto para aumentar a qualidade técnica, quanto para gerar futuras vendas milionárias. Essa estratégia já deu resultado em temporadas anteriores e continuam sendo uma das grandes apostas das diretorias. Enquanto isso, o mercado internacional continua de olho no Brasil. A cada boa atuação, um novo talento desperta interesse de clubes europeus, do futebol árabe e também de equipes norte-americanas. Por isso, até o encerramento da janela, novas negociações ainda podem acontecer. E não seria nenhuma surpresa ver mais mudanças importantes antes do dia 11 de setembro. A verdade é que o mercado continua completamente aberto, cada anúncio pode mudar a força de um elenco, cada contratação pode alterar a disputa pelo título e cada venda inesperada pode transformar completamente os objetivos de uma equipe. É exatamente isso que torna este Brasileirão tão imprevisível. Talvez estejamos diante de uma das temporadas mais equilibradas dos últimos anos. Não existe favorito absoluto, não existe campeão antecipado e também não há equipe totalmente livre da luta contra o rebaixamento. Tudo pode acontecer. Cada rodada terá clima de decisão. Cada ponto conquistado poderá fazer diferença lá na frente. E é justamente isso que faz milhões de torcedores acompanharem o Campeonato Brasileiro com tanta paixão. Depois de uma Copa do Mundo que paralisou o calendário nacional, o Brasileirão retoma completamente renovado. Os elencos mudaram, os treinadores ajustaram suas equipes, o mercado segue aquecido e a segunda janela de transferências ainda promete muitas novidades até o dia 11 de setembro. Tudo isso indica que a reta final do campeonato será intensa, imprevisível e repleta de grandes histórias. Agora chegou a hora de saber a sua opinião. Que clube saiu mais fortalecido depois da Copa do Mundo? Você sabe me dizer? Quem fez as melhores contratações? E qual equipe você acredita que ainda precisa de reforços para sonhar com o título? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Eu faço questão de ler e responder as mensagens de vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda muito o nosso canal Davi Arthur Conectado a alcançar mais apaixonados por futebol. Se ainda não é inscrito, olha, por favor, por gentileza aí, por amizade, até retribuindo o nosso trabalho, inscreva-se agora e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade sobre o Brasileirão, mercado da bola, a seleção brasileira e tudo o que movimenta o futebol nacional e internacional. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Davi Arthur, com o objetivo de deixar você conectado com o futebol. Um abraço e até lá!